Você não é a primeira escolha deles. Nunca foi. Talvez eles mentiram para você. Talvez você acreditou. Mas se um dia você pensou que a gentileza era suficiente, que a estabilidade era atraente, que a compreensão abriria portas para o coração de uma mulher, então é porque você ainda não entendeu de verdade como a atração funciona. E o mais irônico é que você vê isso todos os dias. Você percebe quando ela ignora quem a escuta e se desdobra por quem a maltrata. Você sente quando, apesar do seu esforço, ela sempre escolhe outro. Alguém que não a cuida, que não a protege, que não está presente. Arthur Schopenhauer, o filósofo do desencanto, já tinha notado isso há mais de um século, em sua análise brutal da natureza humana. Ele descrevia as mulheres como seres profundamente guiados pelo instinto, não pela lógica, moralidade ou virtude, mas por algo muito mais antigo, primitivo e brutal. É aí que surge a fera, o homem que não pede permissão, que não se explica, que não implora. Ele simplesmente ocupa o espaço que outros temem. Dói ouvir isso? Deveria, porque o mundo que te venderam é uma mentira. Disseram-lhe repetidamente que ser bom era suficiente, que ser atencioso, sensível, era tudo o que precisava. Mas você esqueceu uma verdade fundamental. Uma mulher não ama com a cabeça, ela ama com o instinto, com o corpo, com o caos. E nesse caos, o homem virtuoso atrapalha, o previsível entedia, o nobre se torna invisível. Olhe ao seu redor, observe as histórias que se repetem, as músicas que cantam, os livros que leem. O padrão é sempre o mesmo. O homem sombrio, o atormentado, aquele que domina o ambiente com um olhar, que desaparece por 3 dias e volta sem explicações. Por quê? Porque ele desperta algo que elas não conseguem controlar. Ele ativa a parte mais antiga do cérebro delas, aquela que não entende a razão, mas reage à força, ao perigo, ao drama. O homem que as faz chorar as tem. O que as conforta as perde. Não, isso não é um convite para virar um monstro. É um convite para entender que, se você não dominar suas próprias sombras, elas não verão sua luz. Porque a luz sem escuridão é entediante e o equilíbrio sem risco é previsível. E o previsível não as apaixona. Schopenhauer foi direto. A mulher é mais instintiva que racional, mais propensa ao emocional do que ao espiritual. E embora muitos queiram cancelar o filósofo, poucos ousam contradizer o que todos vemos. O romantismo mentiu. Vendeu-lhe a ideia de que o amor verdadeiro é doce, paciente, sereno. Mas a realidade é outra. No fundo de sua psique, muitas mulheres modernas querem ser agitadas, não compreendidas. Querem intensidade, não estabilidade. Querem sentir que podem perder tudo a qualquer momento, porque isso as mantém vivas. E aqui está o grande conflito. O homem moderno foi domesticado, treinado para pedir permissão, para se desculpar por existir, para reprimir seu impulso, sua força, seu instinto. Enquanto isso, elas buscam desejo e acabam escolhendo quem não se desculpa, quem não para, quem não tem medo. O paradoxo é brutal. Em uma era de igualdade, muitas mulheres ainda sentem uma atração visceral pela dominação. Não pela tirania, mas pelo imponente, o que não conseguem controlar. E você, aquele que ouve, que espera, que acredita que ser mais compreensivo o tornará mais amado, está ficando para trás. Não porque seja ruim, mas porque não desperta nada, não ativa o caos, porque você não é a fera. Não confunda. Não é crueldade que buscam, é intensidade. Não é abuso, é fogo. Não é destruição, é perigo. O tipo de perigo que as faz sentir vivas, que as tira da rotina, que as coloca frente a frente com o abismo. Você já viu uma mulher apaixonada por um homem que a ignora, que a faz duvidar, que nunca está totalmente disponível? Isso não é um erro do sistema, é uma manifestação biológica. O desejo nasce do mistério.
A paixão não vive na certeza, mas na incerteza. O problema é que o homem que quer dar tudo perde, porque não entende que o amor não é sobre entrega incondicional, é sobre coragem, posição, impacto. E esse impacto, muitas vezes, só a fera consegue. Não é que todas as mulheres queiram ser maltratadas, mas muitas se atraem pelo perfil que não se submete, que não precisa de validação, que tem uma vida tão plena que não se esvazia para ninguém. A psicologia evolutiva estuda isso há anos. O instinto de seleção sexual feminina tende ao poder, ao status, à dominância emocional, não à docilidade, conformidade ou ternura sem direção. A mulher testa, empurra limites e só se entrega a quem não vacila, a quem não se abala com seus caprichos, a quem, mesmo quando a perde, não perde seu centro. E esse centro não se constrói com validação externa, mas com a certeza brutal de que você não precisa ser amado para ser valioso, com a frieza que não é indiferença, mas controle. Duro, simulation, injusto, talvez, mas é real. E se você não aprender as regras do jogo, continuará sendo o coringa emocional, o ombro para chorar, o amigo com quem ela nunca dorme. O homem que conquista não é o que oferece segurança. É o que provoca insegurança, não porque goste, mas porque não tem medo de perder. E essa ausência de medo é magnética. Essa frieza contida apaixona. Vivemos em uma era onde todos clamam por igualdade, mas no fundo, os impulsos não mudaram. Você pode encher suas redes sociais com frases sobre respeito mútuo, mas à noite, na solidão, muitos corações ainda batem por aqueles que não os olham. E isso deve te fazer refletir. Talvez não se trata de mudar quem você é, mas de recuperar o que perdeu. Seu limite, sua força, sua capacidade de dizer não sem medo, de ir embora sem olhar para trás, de parar de buscar ser escolhido e começar a escolher. Schopenhauer não escreveu para agradar, ele escreveu para despertar. E se suas palavras doem, é porque ainda são necessárias, porque ainda tocam em cordas que preferimos ignorar, porque continuamos acreditando que a doçura é a chave, quando muitas vezes é a condenação. Mulheres não querem príncipes, querem monstros que podem controlar, mas que não serão totalmente domados. Querem sentir que, se ultrapassarem a linha, há consequências, que se brincarem com fogo podem se queimar. E é isso que as mantém acordadas, alertas, presas. O homem bom, por outro lado, não estabelece limites, não impõe respeito, não cria tensão, e nesse vazio ele desaparece. Você precisa parar de pedir desculpas por ser forte, por ser firme, por não ceder, porque nessa firmeza há um magnetismo que não pode ser falsificado. Há uma presença que se afirma sem gritar. Há uma escuridão que não destrói, mas fascina. A fera não é um abusador. Ele é um homem que não tem medo de sua sombra, que não a esconde, que a integra, que sabe que ser perigoso não é um defeito, mas uma virtude quando se sabe controlar. E essa capacidade de controlar tudo, inclusive a si mesmo, é o que faz a diferença. Você precisa decidir que tipo de homem quer ser. O que espera ser amado pela sua gentileza ou o que é amado pela força que projeta. Porque a verdade, por mais dolorosa que seja, é esta. Muitas mulheres não querem paz, querem guerra. Uma guerra emocional que as faça sentir vivas. E se você não pode oferecer esse campo de batalha, elas procurarão outro soldado. A boa notícia é que você pode despertar. Pode parar de implorar por atenção. Pode começar a se construir sobre a rocha, não sobre a areia. Pode se tornar a tempestade que ninguém ousa ignorar. Mas para isso, você tem que matar o bom menino que busca aprovação. Você tem que enterrar o homem que espera ser visto e renascer como aquele que não precisa mais ser escolhido, porque aprendeu a escolher. E esse, meu amigo, é o tipo de homem que elas não conseguem largar. Não porque ele as agrada, mas porque ele as confronta, porque ele lhes mostra o que são,
o que temem, o que desejam e o que nunca controlarão completamente. Esse é o segredo, esse é o jogo. E você decide se continua esperando fora do tabuleiro ou se torna a peça que muda tudo. Porque, no fim das contas, não é que as mulheres prefiram feras, é que as feras são as únicas que conseguem despertá-las. Mas há algo que ainda não tocamos, algo que explica por quê, mesmo quando uma mulher foi ferida pela fera, ela continua voltando. Uma força subterrânea que molda suas decisões sem que ela perceba. Vamos falar sobre o trauma como âncora emocional, porque a atração nem sempre é racional. Muitas vezes é uma consequência direta do passado. Muitas mulheres que cresceram com figuras emocionalmente ausentes, imprevisíveis ou dominadoras na infância, encontram uma familiaridade inconsciente naqueles homens que hoje as fazem sofrer. Não é que elas não vejam o dano, é que o dano é reconhecível para elas, e o reconhecível se confunde com o desejável. Aqui entra um conceito psicológico brutal: o vínculo traumático, trauma bonding. Quando uma pessoa alterna intermitentemente entre afeto e rejeição, o cérebro começa a associar dor ao amor, como um vício emocional. O sistema de recompensa se torna disfuncional, e então o desprezo se torna o combustível do desejo. Esse fenômeno explica por que uma mulher pode deixar um homem que oferece estabilidade e ternura para voltar para outro que a faz chorar. Não porque ela quer sofrer, mas porque seu sistema nervoso foi programado para interpretar tensão como paixão. E isso é algo que poucos homens entendem. Eles pensam que, se mostrarem que nunca fariam mal, ganharão o coração dela. Mas essa mensagem, em certos casos, não desperta nenhum eco interno, não gera atrito, nem impulso, nem intensidade. É como tentar acender um fogo com água. O homem que domina emocionalmente nem sempre é o mais fisicamente atraente, nem o mais inteligente, nem o mais bem-sucedido. Mas é o que aprendeu a manter a distância exata para não ser totalmente alcançado. Ele está lá, mas não inteiramente. Ele fala, mas não se entrega. Ele toca, mas não se funde. E isso o torna viciante, porque na mente de muitas mulheres, o amor é luta, é tensão, é conquista. Não é calma, não é descanso. Por isso, quando encontram a calma, confundem-na com tédio. Quando encontram o descanso, sentem que estão perdendo algo. Agora, vamos para outro nível, o simbólico. Jung falava da ânima e do ânimos, as representações arquetípicas do feminino e masculino dentro de cada um. E nessa dança arquetípica, a mulher inconscientemente busca não o homem perfeito, mas aquele que encarna sua sombra, aquele que a confronta com o que ela não ousa olhar. A fera é isso, um espelho escuro, não o ideal, mas o abismo. E é por isso que o desejam, porque ao se aproximarem dele, sentem que podem tocar seu próprio limite, brincar com a borda, desafiar-se, testar até onde podem ir sem se quebrar. Mas aqui está a parte mais perturbadora. Muitas vezes não é amor que buscam, mas validação. A validação que não receberam antes. Então elas escolhem o inatingível, o que as machuca, o emocionalmente sobrecarregado, esperando que um dia ele as escolha. Porque se esse homem, aquele que não precisa de ninguém, decide ficar, então elas sentem que valem algo. E o que acontece com você, o homem que está disposto a ficar? Você não representa o desafio, não encarna a redenção, não é o prêmio, você é o consolo. E isso, na psicologia feminina condicionada pelo trauma, raramente é atraente. É por isso que é tão comum as mulheres dizerem: eu gosto de bad boys, não sei por quê. Não é magia, é programação emocional, é biografia mal digerida, é um sistema límbico que busca intensidade porque associa amor à adrenalina. E é aqui que os homens perdem mais do que sua dignidade. Eles perdem seu tempo. Perseguem mulheres presas em ciclos que não conseguem romper de fora.
Tentam competir com a sombra sem entender que a sombra não é derrotada com flores. A única forma de parar de ser invisível não é gritar mais alto. É entender a dança, aprender a ter um limite, a não dar sua atenção de graça, a não implorar. Porque quando você para de estar incondicionalmente disponível, você se torna um enigma. O mistério é o antídoto para o tédio, e o homem que não dá tudo de uma vez se torna fascinante. Não porque ele joga, mas porque tem controle, porque sabe seu valor, porque não precisa ser escolhido para sentir que existe. E é aí que você entra, se decidir mudar. Não imitando a fera por crueldade, mas aprendendo com seu poder sem deixar que ele o consuma. A escuridão não é o inimigo, é uma ferramenta. E o homem completo é aquele que pode usar tanto a luz quanto a sombra, dependendo do momento. Você quer atrair de verdade? Seja um caos ordenado, um fogo contido, uma tempestade que sabe exatamente quando se desatar. Não tenha medo de parecer frio. O gelo às vezes seduz mais que o calor, porque o gelo congela o que o fogo apenas queima. Mulheres não querem segurança se isso significa rotina. Não querem promessas se vêm envoltas em desespero. O que elas querem, muitas vezes, sem admitir, é alguém que as tire de seu próprio labirinto, alguém que não entre para resgatá-las, mas que as observe de fora, sem ceder. E se você não pode ser esse homem, alguém mais o fará, e você não estará preenchendo a cama delas, nem a mente delas, nem o corpo delas. Você será a lembrança daquele que tentou de tudo sem provocar nada. Então agora é sua vez de decidir. Continuar sendo o homem bom que espera sua vez, ou se tornar o homem que não espera por ninguém, porque ele sabe que quem domina sua vida domina o desejo dos outros. E esse homem, aquele que não precisa ser amado para se sentir suficiente, é o que acaba sendo amado acima de todos os outros. Porque quando você não implora, você se torna a única coisa que elas não conseguem controlar. E o incontrolável é irresistível. E agora, me ouça com atenção, porque estamos chegando ao ponto onde muitos descem do trem pouco antes de verem o túnel inteiro. Este é o ponto onde você ou abre os olhos ou os fecha para sempre, porque o que vem a seguir não é confortável, não é bonito, mas é a verdade nua, aquela que ninguém quer te contar. O amor moderno não é um conto de fadas, é um campo de batalha emocional onde os fracos não sobrevivem. Você sabe o que é o mais doloroso de tudo isso? Que muitas mulheres que querem ser salvas pela fera acabam destruídas por ele, porque o que começa como fascínio muitas vezes termina em ruína. Mas elas ainda voltam, porque a lógica não governa o desejo e o coração não aprende com conselhos, mas com cicatrizes. E você, enquanto isso, poderia estar lá esperando o dia em que elas percebam que você era o único, que era você quem as teria cuidado, amado, protegido. Mas sabe de uma coisa? Essa percepção nunca chega, porque na narrativa interna delas, você nunca fez parte da história principal. Você era uma nota de rodapé, o por via das dúvidas, o plano B emocional. Então, o que você faz com isso? Você desmorona? Você afunda? Você se torna o que você odeia? Não. Você se reconstrói, mas não como um falso machão, não como uma cópia vazia daquele que machuca, mas como um novo homem, um que entendeu que o poder não está em fazê-las gostar de você, mas em não precisar delas. Pergunte-se esta questão brutal. Você está disposto a ser você mesmo, mesmo que isso signifique andar sozinho por um tempo? Porque a fera não é adorada por sua beleza, ela é temida por sua independência. Porque ele não implora, não se vende, não se trai. E isso é o que as arrasta. Porque enquanto você dá explicações, ele dá a direção. Enquanto você pergunta, isso te incomoda? Zrenia, ele simplesmente age. E ele não faz isso para se impor. Ele faz porque não precisa de permissão para existir. Então, acorde.
Pare de ver sua sensibilidade como uma virtude se você não pode controlá-la. Pare de dar sua energia para aqueles que não sabem valorizá-la. E, acima de tudo, pare de se ajoelhar emocionalmente esperando que alguém te levante. A fera que elas perseguem não nasceu fera. Ele era um homem. Um homem que foi traído, ignorado, emocionalmente enterrado, até que ele parou de querer agradar. Até que ele entendeu que se ele não pode ser o fogo, então ele será o gelo. Mas ele nunca mais será o cinzeiro emocional de ninguém. E se você chegou até aqui, até esta parte exata, então você não é mais o mesmo de quando começou. Algo mudou dentro de você. Você sente, mesmo que ainda não consiga nomear. É essa raiva contida, essa frustração mal digerida, esse sussurro no fundo da sua mente te dizendo: chega. E quando um homem diz chega, o mundo treme. Porque um homem que entendeu quem ele é, o que ele vale e o que ele não vai mais tolerar, é mais perigoso do que qualquer fera. Não seja mais o observador da sua história. Seja o autor. Redefina seu papel, apague a narrativa que te impuseram e escreva a sua com sangue, suor e verdade. Porque só quando você aceita que não deve nada a elas é que você começa a atrair tudo. Agora quero que você faça algo. Se esta verdade tocou algo dentro de você, se você sentiu que este vídeo era para você, deixe claro nos comentários. Escreva esta frase: eu não imploro, eu escolho. Quero ver quantos estão acordados, quantos cruzaram a linha, quantos pararam de pedir permissão para começar a impor presença. E se você quer mais conteúdo para acender sua mente e quebrar as correntes que você carrega há anos, inscreva-se agora. Este canal não é para todos. É para aqueles que já estão cansados de viver como peças de xadrez no tabuleiro de outra pessoa. Inscreva-se, comente e lembre-se disso. Às vezes, o homem mais perigoso não é o que ruge, é o que aprendeu a ficar em silêncio, porque o silêncio de um homem acordado vale mais que 1000 palavras de um adormecido. Vejo você no próximo vídeo. Ou não, porque alguns nunca voltam depois de abrir os olhos. Até então, mantenha-se selvagem, mantenha-se livre, mantenha-se fera.